Capítulo 5. Ah, o leproso. Bem, eu estava com meu pai no mercado, vendendo peixe, quando um homem passou pelo portão. Ele atravessou o mercado correndo a caminho da sinagoga, gritando algo como ter sido curado por Jesus. Um leproso? Tabita olhou fixamente para Bunny. Aham. Ele disse que era de uma colônia de leprosos perto da cidade de Corazim, e a alguns quilômetros ao norte. Parecia que ele havia corrido o caminho todo, e estava sem fôlego, mas continuou gritando e cantando louvores a Deus enquanto seguia até a sinagoga. Meu pai disse que ele iria lá para ser examinado oficialmente pelos anciões. Não se permite que os leprosos entrem na cidade, argumentou Tabita. Como foi que ele entrou? Porque ninguém o impediu? Bem, ele não me lembrava nenhum dos leprosos que já vi, Bunny respondeu, dando de ombros. Para mim, era até normal. Acho que foi porque provavelmente Jesus o curou. Ele disse que era isso que tinha acontecido, e a julgar por sua aparência eu diria que é verdade. Gente, um leproso em Cafarnaum. Eu queria ter visto isso. Sempre perco tudo. Tabita ficou chateada, mas depois acrescentou rapidamente. Ele disse quem era? De onde vinha antes de morar na colônia de leprosos? Não sei, não acompanhei essa parte. Ouvi pessoas no mercado dizendo que ele se parecia com Tobias, alguém que elas conheciam, acho eu, mas não conheço nenhum Tobias. De repente, Bunny interrompeu sua história. Ei, preciso voltar ao mercado e vender o restante daqueles peixes, antes que cheirem mal. Meu pai ficará bravo se eu deixar que ele se estrague. Com uma rápida despedida, ele disparou o portão afora e se foi. Como você conheceu a mãe de Bunny? Perguntou Tabita a Zeruia, com curiosidade. Tão logo o garoto se afastou. Eles moram do outro lado da cidade. Conheço a mãe deles desde menina. Zeruia sentou-se de novo no chão do átrio e continuou a tecer. Éramos amigas quando tínhamos a sua idade. Eu nunca soube disso, disse Tabita, olhando fixamente para a mãe, quase surpresa pelo fato de ela ter sido uma menina. Ela nunca havia pensado em Zeruia como criança, ou mesmo adolescente. Para Tabita, ela sempre fora apenas mãe, uma senhora abastada que administrava com eficiência a propriedade de Jairo. Tabita pegou a cesta de um bordado que vinha fazendo em seu tempo livre, havia vários meses. Ela teve de sorrir ao se lembrar do constrangimento de Bunny diante da moeda que Zeruia lhe dera de presente. Por que foi que Bunny ficou agitado com um presente tão pequeno? Perguntou Tabita à sua mãe. Ele recebe uma boa educação, disse Zeruia. Isso está claro. Suponho que seus pais tenham lhe dito que ele devia praticar boas ações sem esperar nada em troca. Mas era uma moeda tão pequena, argumentou Tabita. Para você, quem sabe... Zeruia ergueu as sobrancelhas diante do comentário de Tabita, mas não tirou os olhos do seu trabalho. Algumas pessoas precisam trabalhar duro para conseguir um pouquinho de dinheiro, e não consideram levianamente uma dádiva como essa. Acho que sim, respondeu Tabita distraída. Quando Jairo voltou para casa naquela noite, contou que havia sido convidado para outra refeição especial. Desta vez, na casa de Zebedeu, no dia seguinte. Zebedeu era um próspero pescador nas praias do mar da Galileia, e seus filhos, Tiago e João, eram discípulos de Jesus. O novo rabi estaria presente e alguns fariseus importantes também tinham sido convidados. Acho que os fariseus têm algumas perguntas acerca de quem é esse rabi Jesus, disse Jairo. Todos nós o ouvimos falar no sábado, mas também há rumores de que ele não ensina de acordo com a lei de Moisés. A refeição na casa de Zebedeu seria somente para homens, e ninguém mais da casa de Jairo foi convidado. Todavia, sempre havia necessidade de servos para ajudar a preparar e servir a refeição. Assim, Tabita se ofereceu para ir junto. Jesus estaria lá, e ela se alegrava por ter a oportunidade de ver novamente o rabi, e talvez ouvi-lo falar. E naturalmente havia sempre a chance de ele operar outro milagre. A refeição foi farta, como costumava ser, com vários pratos no cardápio. Havia tigelas de grão de bico e lentilhas, temperadas com alho e alho poró. O queijo de cabra era servido com uma fartura de pão de cevada e havia até alguns pães caros, grandes e redondos de trigo, geralmente oferecidos apenas em dias de banquete e casamento. Vários tipos de peixe eram servidos com molho e como prato especial. Um cabrito novo assado, uma refeição e tanto. E Tabita não pode deixar de se perguntar quão bem estaria indo a emprestar
a empresa familiar de Zebedeu. Enquanto a garota passava entre os convidados, levando as bandejas de queijo, pão e peixe, ela ouvia comentários cochichados sobre a identidade de todos os presentes. Um servo contou às pessoas na cozinha que uma delegação de fariseus de Jerusalém estava na cidade. Depois dos convidados pareciam ser do Sinédrio, vestindo seus mantos elaborados com bordas azuis e os filactérios atados nos punhos e na testa. Alguns disseram que esses homens instruídos e influentes haviam chegado da Judeia só para ver Jesus. Tabita tinha certeza de que havia outras questões desconhecidas por trás dessa história. Ela se lembrou de seu pai ter dito da noite anterior que os líderes fariseus queriam fazer algumas perguntas a Jesus, e ela teve a curiosidade de saber se aquele almoço era para isso. Todos sabiam que Jesus tinha talentos extraordinários e poderia até ser um profeta de Deus. Ninguém negava essa possibilidade, diante dos atos incríveis que ele realizava, mas isso não significava que os líderes de Jerusalém gostavam dele, especialmente depois do dia em que ele expulsou todos os cambistas e mercadores do templo ao dizer que estavam profanando a casa de Deus. Tabita não sabia muito dessa história, exceto o que ouvira os servos contarem em casa. Alguns diziam que Jesus expulsara do pátio do templo todos os cambistas e vendedores, e havia acabado com as vendas ali pelo menos 2 dias. Outros, porém, diziam que ele fizera isso porque os mercadores que vendiam animais para os sacrifícios lesavam o povo. As mulheres e meninas que buscavam água no poço da cidade poderiam saber algo a respeito, mas Tabita não gostava de obter informações dessa maneira. A maioria das coisas que as mulheres contavam junto ao poço era simplesmente bisbilhotice. Ela se lembrou de Bunny e se pegou desejando que ele estivesse ali naquele momento. Talvez ele soubesse de algo a respeito dos rumores que vinham de Jerusalém. Os pecadores contavam todo tipo de história durante a pesca, e sempre recebiam informações novas em suas viagens. O pai de Tabita não falava nada sobre isso, em casa ou na sinagoga de Cafarnaum. Ela não acreditava que ele não soubesse da história de Jesus expulsando os cambistas. O mais provável era que ele não quisesse admitir que atitudes tão vergonhosas estivessem acontecendo no templo, em Jerusalém. O murmúrio entre os servos continuava enquanto Tabita serviu o alimento. Alguns diziam que os visitantes do Sinédrio podiam estar ali para apanhar Jesus numa armadilha, por meio de algum argumento, e fazer com que seu conceito caísse diante dos discípulos. Dizia-se que, durante semanas, os fariseus e escribas de Jerusalém andavam à caça dele. Ela não sabia o que pensar e ficou nervosa ao refletir sobre a possibilidade de Jesus ser envolvido numa armação. Não seria justo que todos se unissem contra o Rabi desse jeito. Era apenas um homem contra muitos. Naturalmente, ele tinha os discípulos consigo, mas Tabita não tinha certeza se eles poderiam ser úteis numa discussão a respeito das Escrituras. Com base naquilo que ela podia ver, os discípulos não pareciam muito instruídos. Se algum deles tentasse discutir com os fariseus, que eram os brilhantes doutores e debatedores no Sinédrio em Jerusalém, ela estava certa de que seriam derrotados antes mesmo de começar a conversa. Depois de concluída a refeição, Zebedeu teve a gentileza de abrir o portão da frente e deixar que as pessoas comuns entrassem no quintal. Elas haviam pedido para entrar por cerca de 1 hora. Zebedeu achou justo dar-lhes a oportunidade de ver Jesus também. Tabita viu alguns dos fariseus franzirem a testa quando pessoas pobres começaram a aglomerar-se em busca de um lugar onde sentar. Entretanto, o anfitrião parecia não notar isso, ou, quem sabe, não se importava com o que os líderes da sinagoga pensavam. Pelo discreto sorriso no rosto dele, Tabita imaginou que fosse a última alternativa. Uma vez, lá dentro, poucos encontraram assento. Havia espaço apenas para pessoas em pé, e Tabita duvidou de que até isso houvesse. A casa não era grande, tampouco o quintal, mas ela calculou que mais de 100 de pessoas deviam ter se aglomerado ali, e outras mais tentavam entrar. Todos na cidade queriam ouvir o que Jesus diria e ver o que faria, especialmente após a agitação em Cafarnaum, 2 dias antes, quando ele havia realizado uma maratona de curas. Alguns diziam que agora não existia uma família ou casa que não tivesse sido tocada pela mão restauradora de Jesus em Cafarnaum.